Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta vossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Será que tenho prazer na morte do ímpio? Não desejo antes que mude de conduta e viva? Deus é Deus de vida e não encontra felicidade na morte do pecador. Ele espera e suscita a conversão de cada um para que viva. Na primeira leitura, os exilados estavam convencidos de que sofriam pelos pecados dos pais. Ezequiel diz-lhes que é cada um que decide o seu destino com o seu modo de agir. E acrescenta que o destino pessoal não é imutável. A vida nova é uma possibilidade ao alcance do pecador que pode converter-se. Mas também Ezequiel dá um recado para o justo. O justo deve continuar atento e perseverante no cumprimento da vontade de Deus. Basicamente, o que Ezequiel ensina é que se um pecador se converter ao Senhor deixando de viver no pecado, Deus o perdoa e ele vive. Isso é exatamente o que Deus quer, porque Deus não quer a morte de ninguém. Aqui observamos um dos grandes erros daqueles que ensinam que Deus, na sua soberania e poder irresistível, predestina especificamente à salvação ou à condenação cada pessoa. Se ele fizesse isso, estaria mentindo ao dizer que ele não quer a morte de ninguém. Deus é justo e misericordioso e deixa a escolha entre a vida e a morte com cada pessoa. Mas se um homem justo abandonar o caminho do Senhor para se tornar um pecador, ele não será salvo pelas obras que fez no passado, e sim será condenado pelos caminhos errados que escolheu. É interessante que Deus é acusado de ser injusto pelos exilados, mas a sua justiça é evidente em julgar cada pessoa de acordo com as escolhas que fez. Aquela pessoa que cansou de ser bondosa e resolve mudar de atitude, desviando-se do caminho da justiça, tem como consequência o esquecimento de todo o bem feito anteriormente. Há pessoas que acham que o mal ou o bem que abandonamos vai valer por toda a vida. O Senhor nos ensina a viver a justiça agora, viver a justiça e o direito, viver a santidade no agora da vida, porque é isso que é a garantia que viveremos para sempre. Deus é presente, Ele olha o nosso hoje. O que fizemos de errado e já pedimos perdão, Ele já nos perdoou. O bem que fizemos também já foi acolhido no coração de Deus para aquele momento da nossa vida. Hoje é outro dia. O que vale é o agora. Por isso, estejamos atentos às ações que praticamos hoje. Que cada dia Deus nos dê a graça de caminharmos para a santidade, pois parar é o mesmo que andar para trás. Que possamos sempre perseguir o melhor, que possamos sempre perseguir a graça de Deus, que nos levará sempre para a frente, que nos levará para a eternidade. O cristão
ama os irmãos porque ama a Deus, e ama a Deus amando os irmãos. Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. O dom mais agradável a Deus é exatamente a caridade fraterna. Se ela faltar, todo o resto fica sem valor. Uma explicação simples para isso pode ser a seguinte: como Jesus vive em nós, pede-nos uma caridade perfeita que não sufoque a sua vida em nós com preconceitos, atitudes ou palavras agressivas e maldosas. A nossa oferta sobre o altar significa a nossa vida posta à sua disposição. Tal oferta só lhe é agradável se lhe permitirmos viver em nós. Caso contrário, ele pode nos dizer: a tua oferta não é sinal de amorosa disponibilização para com teu irmão. Por isso, vai primeiro reconciliar-te com ele, depois vem fazer a tua oferta. Não podemos separar o amor de Deus do amor aos irmãos. O cristão ama os irmãos porque ama a Deus, e ama a Deus amando os irmãos. E a nossa capacidade de amar o Pai e de amar os irmãos não vem de nós, mas de mais além do que nós mesmos. Vem do próprio Deus. Também no Evangelho de hoje, Jesus condena com severidade todo ódio voluntário contra o próximo. Aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Em conformidade com o Evangelho, devemos admitir que todo ódio voluntário dirigido ao próximo é sempre pecado mortal. Jesus condena aqui de modo claro a malevolência, isso é, o desejo deliberado de infligir um dano grave ao outro, mesmo que seja por palavras. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Contudo, Cristo ele não pretende banir quaisquer que sejam os motivos e as circunstâncias o uso de palavras duras. Ele mesmo, em mais de uma ocasião, dirigiu-se em termos fortes, chamando os fariseus de raça de víboras, chamando pessoas de gentes sem inteligência e tardas de coração. Lembremos também que certa vez Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo de Jerusalém, bem como as ovelhas e os bois. O emprego enérgico de repreensões verbais e até recursos de punição física justifica-se quando a caridade assim o exige para o bem do castigado. Era, pois, com esse ânimo de amorosa correção que o apóstolo Paulo chamava de insensatos os cristãos da Galácia. Ora, por acaso São Paulo foi condenado ao inferno por ter chamado de tolos os que ele próprio evangelizou? Peçamos a Deus a graça de, à sua semelhança, sermos lentos, sim, sermos lentos para a ira, e de só a fazermos com justiça, por amor e com uma sincera misericórdia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.